Gênesis 12:1. O pai da fé, nós sempre falamos muito sobre, né, o pai da fé, Abraão, o pai da fé, mas a gente às vezes esquece, né, de prestar atenção nas atitudes dele, né, no que Deus fala e no que Abraão faz. Repete comigo, no que Deus fala e Abraão faz, né? É o segredo hoje, sempre é isso. Aquilo que Deus fala e o que eu faço com aquilo que Deus fala. Se eu não tiver uma atitude com aquilo que Deus diz, não resolve. Ó, quer ver? Ó? Ora, o Senhor disse a Abraão. Então começou. A fé começa quando? Quando você ouve a voz de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Deus falou com Abraão, pronto. Aí começa a fé. Não tem fé enquanto Deus não fala com a gente. A fé vem por ouvir. Quando se ouve o que Deus diz. A fé sempre vem em cima disso, daquilo que Deus fala. Deus falou, né? Pastor, Deus falou comigo, a palavra falou comigo, tem essa promessa aqui, tem essa palavra aqui. A partir do momento, Deus falou. Então começou a fé aqui, ó. Ora, o Senhor disse a Abraão, pronto, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então ele tinha aqui duas ordens. Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da tua parentela e da casa do teu pai. Então a ordem era que ele tinha que sair da casa do pai dele e do meio da parentela dele. Às vezes em quando, né, a gente tem que... Sabia que tem momento que a gente tem que prestar atenção o que está ao nosso redor? Por que Deus pediu para ele sair daquele lugar? Que aquele não era o lugar dele, que não era um lugar para... né? Deus tinha um lugar novo para ele. Às vezes, quando Deus tem algo para a gente às vezes não percebe, porque a gente não quer sair daquela situação. Ali para Abraão, estava confortável, estava bom, né? Estava lá a família toda, a parentela, estava tudo confortável. Só que Deus diz, não é ali o teu lugar, eu tenho um lugar melhor para você. Mas além de ele sair do lugar, ele tinha que sair do meio da parentela. Só que o que ele fez? Ele saiu, só que levou o sobrinho. O sobrinho faz ou não faz parte da parentela? Ele era para sair do meio da parentela, levou a parentela junto. Né? E se você analisar a história, você vai ver que Deus não fala mais com ele. Ele vai, né? Deus vai, Deus cuida dele, tudo, mas Deus não fala mais com ele. Deus só vai falar com ele quando dá problema, né? Deus cria uma situação, né? A Bíblia diz que ele começa a prosperar, mesmo ele sendo abençoado, tudo funciona. Só que Deus não fala mais com ele. Deus só vai falar com ele de novo quando ele despede o sobrinho. Chega uma hora que ele começa a prosperar, chega uma hora que a terra não suporta mais, ele disse, olha... escolhe onde tu quer ir. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Pode escolher para onde você vai. Você vê que Abraão não estava preocupado aonde ele iria. Porque se ele fosse com Deus, ele pode ir para qualquer lugar. E tanto é que o sobrinho foi para a terra bonita, né? A Bíblia diz que parecia um jardim de Deus, tudo verde. E Abraão, a Bíblia diz que se virou e foi para o deserto. E aí Deus volta a aparecer para ele e diz, Abraão, eu vou te engrandecer. Agora eu vou fazer. Deus só volta a falar com Abraão quando ele despede, né? Quando ele despede o Ló, a parentela. Tem coisas que Deus quer fazer na nossa vida, a gente não está cumprindo. Pastor, mas eu cumpri uma parte, mas não cumpri tudo. A irmã, né, em parte, ela obedecia e Deus abençoou. Mas quando ela começou a obedecer ao que Deus realmente falou, total, tudo mudou. É o que acontece muitas vezes, nós obedecemos em parte, mas não obedecemos tudo. Não, pastor, eu me lembro quando eu estava na igreja, a pastor pedia oferta, eu dava oferta, o pastor pedia um dízimo, eu fazia, mas tem hora que dava, tem hora que não dava, tem hora que dava, tem hora que não dava. Até que eu digo que estava naquela situação financeiramente apertada e Deus falou assim, eu fui orar para Deus, me ajuda a pagar minhas contas. Deus falou assim, se você crê em mim, eu te ajudo. Na minha cabeça, eu estava crendo a Deus há muito tempo. Só que na realidade não. Por quê? Porque a atitude que eu estava tendo com relação a Deus não era de fé. Porque Deus foi claro, né? Deus disse, eu falei assim, Deus, eu creio. Deus falou assim, então devolve o dízimo, dá oferta. Ah, Senhor, não dá. Eu falei, eu tu confia, tu não confia. Se você crê, você vai fazer o que eu estou te pedindo. Se você não fizer o que eu estou te pedindo, então você não crê em mim. Você não confia em mim. Não, pastor, mas se eu fizer, vai fazer falta. Então Deus não é Deus. Então Deus está brincando com a gente. Porque Deus não disse que ia fazer falta. Deus disse, você vai fazer o dízimo, oferta da minha casa, vai que haja um mantimento da minha casa, você vai cuidar do mantimento da minha casa, você vai ter o cuidado da minha casa e eu vou ter o cuidado da sua casa. Eu vou te abrir o céu estava fechado, mas ele diz, o céu vai se abrir no momento que você fizer isso e eu vou te abençoar com bênçãos sem medida, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós precisamos entender, não é crer em parte, é crer em atitude, né? Você vê que a atitude, quando Abraão nem orou, mas quando Abraão manda o Ló embora, Deus volta a falar com Abraão. Você vê que às vezes, né, a gente fala, Deus, mas fala comigo. Eu falo, estou esperando você terminar o que...
Eu já falei para você tem que fazer. Às vezes a gente está esperando Deus fazer algo, só que nós não fizemos ainda o que Deus pediu. E Deus está só esperando você mandar o sobrinho embora, a parentela, sair da parentela para Deus te virar. Deus tinha mais para fazer. Então, às vezes, em quando a gente está patinando, porque a gente não está, né? Não estou falando de, pastor, né? Eu sei que todos nós somos diferentes, né? Só que a gente tem que prestar atenção no que Deus fala, né? Às vezes Deus fala assim, vai, aí fala assim, não, eu vou, né? Vai para cima e para. Ah, Deus fala, vai, né? Se você analisando a Bíblia, você vai ver que Deus não dá um plano, né, para Abraão. Deus diz, vai, eu vou te mostrar. Deus fala uma parte para Abraão, mas não todo o plano. Por quê? Porque Deus ia voltar a falar com ele quando fosse necessário. Às vezes, em quando a gente fica meio perdido, por quê? Porque a gente quer saber todo o plano de Deus, né? Como é que vai ser lá? E depois? E o outro? Como é que vai ser? Né? Porque a gente quer todo o plano. E quando a coisa fica um pouco mais difícil, a gente desiste. Não, pastor, é que aqui é difícil, mas quem disse que ia ser fácil? Às vezes, enquanto se você for ver, a maioria das vezes que fica difícil é onde o milagre acontece. Você pode ver, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando a coisa complicou, eles não recuaram, Deus fez um milagre. Daniel, quando a coisa complicou, ele não recuou, Deus fez um milagre. Abraão, quando a coisa complicou, ele permaneceu, Deus fez um milagre. Quando Deus pede um filho, pega teu filho que você tanto ama, vai lá e oferece. É coisa fácil? Não é, é difícil, muito difícil. Ele diz, agora eu sei que você me teme. Agora eu sei. Então, muitas vezes, nossas atitudes, elas mostram que a gente não está realmente confiando, literalmente, na palavra de Deus. Aí a gente diz que crê, fala, não sei o quê, mas a gente fica naquelas, mas não sei, eu estou indo na igreja, mas porque Deus não está abençoando. É como se Deus tivesse... eu falo uma coisa aqui com temor, tá? Mas tem gente que trata Deus como se fosse um moleque, né? Aquela pessoa que fala qualquer coisa e não cumpre. Deus é um moleque? Deus falou, meu amigo, a palavra dele está aqui. O céu e a terra vão passar, o que está escrito não vai passar. Não vai. Não vamos chegar um dia diante dele e vai dizer, está aqui, a minha palavra está estabelecida, a minha palavra não mudou. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas o que eu falei vai se cumprir. Então a gente tem que tomar cuidado, porque que não Deus falou para mim, se você crê em mim, eu creio. Eu falei, Deus, então fala que eu estou te mandando. Eu não te mandei fazer isso? Ah, Senhor, mas a situação é essa. Até parece que Deus não sabia da minha situação, né? Às vezes, quando a gente acha que Deus não sabe da situação que a gente está passando, né? Estava me lembrando hoje de manhã, né? Estava orando a Deus, estava me lembrando desse tempo atrás que Deus pediu ao meu coração fazer uma oferta, levantar um número de pessoas com uma oferta diferente, né? E na hora que eu levantei, eu me senti na hora, eu levantei e era para ser 7. Faz 7. Aí quando foi no final, né? Deus, uma outra pessoa. Veio uma pessoa que não, né? Porque eu comecei a insistir, né, veio uma pessoa que não, né? Não tinha sido chamada direto por Deus, né? Eu tinha outra 7, eu sabia quem era 7, tá? Não sei, porque não é 7 que a gente sabe, mas tem hora que sabe. E eu sabia que uma pessoa tinha sido chamada. E eu pedi, a pessoa foi embora e não fez. Quando ela chegou em casa, ela me ligou, pastor, me dá o número do Pix aí, porque Deus está me incomodando, tem que fazer. Quando foi na outra semana, ela veio no testemunho, que era o último dinheiro que ela tinha em casa. E ela disse, pastor, eu fui para casa, mas aquilo ficou no meu coração. Eu falei, não, pastor, não tem como, eu vou ter que fazer. Né? Depois você chega em casa, né? E na outra semana ela deu testemunho. Então Deus, ele sabe, né, por que está pedindo. Deus nunca vai pedir algo porque ele precisa. Ele é o dono do ouro e da prata. Deus nunca vai pedir algo porque ele tem uma necessidade, uma obra. Pastor, a obra tem uma necessidade, quem tem uma necessidade é a gente. Porque quando Deus pede para a gente suprir uma necessidade da obra, é porque ele tem algo para a gente. Por exemplo, Deus usou Abraão, né, né? O que Deus queria? Deus queria começar a igreja. Então Deus queria usar Abraão para começar a igreja. Agora eu pergunto, quem foi mais abençoado? Abraão. Né? Meu Deus do céu, imagina a benção que é. Abraão podia dizer, porque eu tive que sair da minha família. Quem era Abraão sem Deus? Nada. Você vê que quando Deus escolhe Abraão, não é para ser um fardo para ele, ao contrário, é benção. Quando Deus escolhe a gente, não é para ser fardo. Tem gente que vivendo com Jesus como se fosse um fardo. Jesus dizia, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Quando o fardo é pesado, não é de Jesus, é religião. O fardo de Jesus é leve, é gostoso. Deus não nos dá fardos pesados, né? E quando parece, né, que às vezes tem hora que a gente é meio mimado também, né? Naquele momento que a gente é meio mimado,
A gente não quer carregar, assim, tá pesada. Fala, tá nada, filho. Carrega ali, faz um pouquinho de força. E a gente, quando a gente fica mimado, a gente fica, todos nós somos assim. Nós temos uma criança dentro de nós, e às vezes em quando a gente fica meio mimado, e às vezes em quando Deus dá uma força assim, não, você consegue, pega esse peso aí, rapaz. É que a gente vai se acomodando meio assim na facilidade, né? E a gente começa a achar que, né? E aí o que acontece? Às vezes Deus fala assim, não, pode fazer, eu te dei essa força, pode vir. Então quando Deus pede para a gente fazer uma coisa, a gente pensa que não pode, mas Deus já te capacitou para isso. Então muitas vezes o que acontece? A gente não quer fazer porque a gente acha que não dá conta. Quantas vezes, quando Deus me chamou para pregar o evangelho, outras situações, quando eu estava lá em Sombrio, eu falei assim, Deus, eu vou trabalhar fora porque a obra não está acontecendo. E na minha cabeça, né, não tinha condições, né? Eu achava assim, poxa, está tão difícil manter a obra. É como se Deus tivesse algum problema, né? E aí eu falei assim, Deus, eu vou acabar fazendo isso aqui, eu vou dar uma mãozinha para o Senhor. Eu vou trabalhar fora durante o dia e de noite, né, durante tal, eu vou trabalhar com venda, então à tarde, à noite eu faço o culto aqui e vou trabalhar fora para ajudar na despesa da casa do Senhor. E aí Deus falou um coração muito forte. Deus falou assim, eu te chamei para o altar, se consagra para abençoar esse povo. Eu vou levantar outras pessoas que vão cuidar da parte financeira, outros vou levantar para serem obreiros, outros vou levantar para fazer isso. Mas você vai se consagrar para isso. Se consagra e abençoa o povo. Chamei você para isso. E o resto, deixa comigo. E ainda eu falo assim, acrescentou assim, se faltar alguma coisa, fala comigo. E aí toda vez eu faço a mesma coisa. Quando eu falo da agora, eu fala comigo, fala com Deus. Deus, está faltando isso. A situação está desse jeito e preciso desse jeito. Né? E toda vez Deus dá uma solução, dá uma saída e Deus abençoe no Senhor Jesus. Então a gente muitas vezes acha que é difícil, né? Mas por que a gente acha? Porque a gente às vezes se acomoda meio na situação. E Deus, ele às vezes permite um problema vir um pouquinho maior para a gente exercitar nossa fé. Por que Deus pediu o filho para Abraão? Deus não queria o filho. Deus queria fortalecer a fé de Abraão, aumentar a confiança dele em Deus. Porque se você analisar, por que Deus pediu para levar no monte 3 dias de distância? Por quê? Porque, um exemplo, uma coisa é você fazer na hora, pastor, né? Pastor pede uma coisa, assim, na hora, assim, na emoção você vai e faz. Mas depois de 3 dias, as emoções já foram. Ele já deitou, dormiu, acordou, né? Depois de 2, 3 dias, as emoções foram tudo embora. Já não é mais emoção, é fé mesmo. Ou vai, ou tu crê, ou tu não vai. Eu fico imaginando ele andando com o filho assim, pensando, meu Deus, né? Só que aquilo foi necessário para ele entender quem era Deus. Eu garanto para você que depois daquele dia, Abraão nunca mais foi o mesmo. A confiança dele com Deus mudou completamente, como comigo depois daquele dia que Deus falou comigo da situação financeira. Se você crê em mim, eu vou te ajudar, eu vou fazer. Aí eu creio, então faz. Senhor, não dá ovo, você confia, você não confia. Eu nunca mais fui o mesmo, nunca mais. Quando a gente tem essas experiências com Deus, a gente nunca mais é o mesmo. O problema é que muitas vezes, quando nós estamos para ter uma experiência com Deus, numa situação, a gente recua. E a Bíblia diz que Deus não se agrada daquele que recua. Aqueles que recuam para a perdição. Não, pastor, agora está difícil, eu vou recuar. Perde. Nós não somos daqueles que recuam para a perdição. Bota para nós na tela, fazer um favor. Ele diz que nós não somos daqueles que recuam para a perdição. Quando a gente recua em qualquer situação, não, pastor, porque se não tem jeito, Deus pediu, tem, pode fazer. Eu, né, como o irmão falou, né, na hora, o médico falou, não tem jeito, não sei o quê. Eu falei, então já foi feita oração, então está repreendido, então vamos seguir em frente. Tem jeito sim. O problema é que falta uma atitude de fé às vezes. A gente às vezes fica esperando em Deus, em vez de estar agindo em Deus. Quer ver, nós, porém, não somos daqueles que se retiram, que recuam, né, para a perdição. Toda vez que a gente recua, a gente perde alguma coisa. Toda vez. A coisa ficou mais difícil, você recua, perde. Deus tem algo mais, mas você perde porque você não confiou. Não estou falando em igreja, pastor, não estou falando de você confiar naquilo que Deus te deu. Se Deus te chamou para um propósito, fica naquilo lá, Deus vai te honrar. Pastor, mas Deus vai te honrar. Vai chegar um momento, vai ser. Ele diz, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O que é crer, né? O crer sempre está acompanhado com atitude. Quer ver? Deixa eu mostrar isso para você. Fala, eu creio muito. Vamos lá. Tiago 1, 22. Tiago 1, 22.
Aqui que eu quero que você preste atenção, ó. Tudo é maravilhoso, né? Conforme Deus vai falando no seu coração, nem tudo que eu estou pregando é para você, mas aquilo que Deus confirma, você segura, é teu. Diz assim, ó, e sede o quê? Cumpridores da palavra, e não somente ouvinte. Isso aqui é uma coisa que eu vejo muito hoje na igreja moderna, nossa igreja, nossa geração. Tem muito isso, muita pregação, mas pouca prática. Perdoar, amar, evangelizar. Deus, eu quero a salvação da minha família. E você está pregando, né? Ó, ele diz, sede cumpridores da palavra, não somente ouvindo, enganando-vos com falso discurso, né? Como assim o falso discurso? É a mesma coisa, imagina que você tivesse em casa um livro de receita, com mais de 5.000 receitas. Se você não pegar aquele livro de receita e não abrir ele, e não mexer, botar a mão na massa lá, aquele livro de receita é só um livro de receita, você vai ter nenhum proveito dele. É a mesma coisa a Bíblia, a palavra. A palavra ela funciona sempre. Sempre que for praticada, ela funciona. Sempre. E quando que ela não funciona? Quando ela é só ouvida. Prega o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Olha lá. E quem não crê... Mas por que ele... por que vai? Porque ele não vai agir. Ah, pastor, eu sei que Deus é bom, não sei o quê, mas não sou merecedor. Não. Se você ouvir o evangelho, você crê no evangelho, você assume a posição. Não, eu vou entregar minha vida, eu conheci Jesus, Jesus morreu na cruz por mim, eu vou me batizar. Você crê e é batizado. Atitude. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê, quer dizer, não vai ter atitude. Não, pastor, se Deus quiser, ele vai me salvar no final. Não vai, não. Não vai, não. Ele foi muito claro. Quem crê e for batizado. Ah, pastor, mas eu creio. Se você crê, você toma atitude. Que Deus falou para mim. Você faz isso. Se você crê em mim, você vai fazer. Ah, Deus, eu creio. Né? Então faz o que eu te mandei. Eu poderia ficar aquele dia lá o dia inteiro tentando convencer Deus que eu creia. Se eu não fizesse o que Deus pediu, não tinha como convencer. Quando Deus fala com a gente e a gente não faz o que Deus manda, é prova que a gente não crê no que Ele falou. Quando a gente faz o que Deus manda, é sinal que a gente creu no que Ele falou. A gente creu na palavra. Um exemplo, quer ver? Isso aqui é forte, tá? Mas é para você despertar. Isso aqui é para a gente prestar atenção. Não deixe primeiro as enfermidades vir para você assumir essa palavra. Sempre medite na palavra da cura, porque nós temos um corpo que precisa, volte e meia, ser curado. Isso é um fato, né? Mas a Bíblia diz o quê? Verdadeiramente Jesus levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. A gente muitas vezes, como a gente está vivendo em saúde, a gente não medita nisso. A gente não, né? Aí quando a doença vem, até a fé chegar, é um pouquinho complicado. Então é uma coisa que a gente precisa estar sempre meditando nela, crendo nela, confessando ela. Não, verdadeiramente Jesus levou sobre si todas as minhas dores e as minhas enfermidades. Porque, primeiro, porque eu vou estar alimentando o meu coração com isso, e quando o diabo atacar com uma enfermidade, eu vou ter a fé que eu preciso para mandar o mal embora. E assumir, porque verdadeiramente Jesus levou todas as minhas enfermidades. Mas a gente começa a falar, por que Deus não me cura? Esse porquê já mostra que você não está crendo. Então a gente precisa trazer, então ele diz, sede pois praticantes da palavra, e não somente ouvir, enganando-vos com faltas a vós mesmos, né? 23, vamos lá, Tiago 1, 23, né? Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no seu espelho. Entretanto, aquele que... No 25 agora, tá? Eu vou pular um porque senão fica muito... Tá? 25. 1,25. Entretanto, aquele que atenta bem para a perfeita lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso ou fazedor da obra, será abençoado no que fizer. Volta o 25 para nós, deixa eu ler ali nessa tradução mais. 25, ó. Aquele, porém, que atenta bem para a lei da perfeita liberdade, a lei da perfeita liberdade, e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor, cumpridor da obra, né? Este tal vai ser abençoado. É o tal que obedece. Por isso que eu digo a você, eu tenho dedicado minha vida em cima disso. Primeiro, tem que acertar.
Não adianta a gente sair, né, querendo encher a igreja de gente, sem primeiro nós termos a base, né, de agradar o Senhor. Eu tenho muito uma palavra no coração que está lá em Malaquias, que Deus diz, olha, quando você se reúne para me adorar, eu fecho os olhos. Quando vocês começam a gritar, eu fecho meus ouvidos, eu não quero ouvir, não. Tomara que tivesse alguém que fechasse a porta para não ceder mais de valde o fogo do meu altar. Por quê? Porque o povo estava se reunindo para adorar o Senhor, mas as mãos contaminadas, não estavam crendo, não estavam obedecendo, não estavam largando. Aquela pessoa diz, Jesus é meu Senhor, né? Mas também faz tudo que não agrada ao Senhor. Não tem como. Então a gente tem que fazer uma escolha, se eu agrado ao Senhor, não que a gente seja perfeito, tá? A gente está sempre, cada dia. Santificação é um processo. Eu não sou perfeito, mas eu garanto para você que cada dia estou melhorando. Cada dia estou me esforçando, cada dia atitude. Não, pastor, é tudo pela graça. Realmente, para receber, sim. Mas para acontecer é pelas obras. A fé, né? Vamos lá. Primeiro, eu creio. Se eu creio, eu tenho atitude. Se eu não tenho atitude, eu não creio. Então, a fé, realmente, você crê, você é salvo. Quem crê e for batizado, você é salvo. Mas, você crê e tem que ter atitude. Se não tiver atitude, não tem salvação. Por isso você vai ver muita gente no dia do juízo, você vai ver muita gente que vai estar longe de Jesus. Por quê? Porque, embora estivesse na igreja, não estava praticante. Aquela passagem que diz, quem é o servo fiel e prudente que o Senhor colocou sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado é aquele servo, quando o Senhor vier, o encontrar servindo assim como foi dado. Como é que Deus quer me encontrar? Naquilo que Ele me chamou. Mas aí o servo vai dizer, mas o meu Senhor está demorando. Aí ele começa a fazer outra coisa, esquece do que Deus pediu para ele fazer. O tempo vai passando. No começo a gente obedece, mas daí vai passando o tempo, a gente esquece daquilo que Deus pediu para a gente fazer. A gente esquece de executar aquilo que Deus pediu. E quando a gente esquece, sempre vai ter prejuízo. Um exemplo, quando a Bíblia diz, aquele que não busca pelos seus, está negando a fé. Por quê? Porque Deus salva um de cada família para, através deles, trazer o resto. Eu estava comentando com a dona Neuza, a família toda tá vindo, está pedindo oração, mas demorou. Esse dia, até quando eu cheguei, a dona Neuza falou, pastor, parece que a minha família não está vindo. Eu falei, fica tranquilo, vai vir. Vamos crendo, vamos fazer. Agora está vindo todo mundo de oração. Foi lá passear na família, foi lá. E é bom, gente. Com o tempo, se você ficar naquilo, Deus vai trabalhar da maneira que vai colocar as coisas de maneira que você possa ser abençoado e que a sua família seja salva. Só que a gente tem que permanecer naquilo lá. Vai crendo, vai invocando, vai buscando e Deus vai preparando. Agora temos que dar um bom testemunho. Nós temos que orar por eles, Não podemos ser aquela pessoa que se aproveita. Às vezes você tem um parente que é um pouquinho mais bem de vida, aí você fica lá pedindo dinheiro emprestado, e não sei o que, pedindo favor, não dá isso para mim, não dá isso para mim, misericórdia, Aí você estraga o evangelho, gente. Você tem que falar com Deus. Deus pode usar uma pessoa, pode, entenda isso, Deus pode usar um parente seu, um familiar seu para te dar bem, sim, Deus pode usar isso, Mas peça para Deus. Jesus disse, peça para o seu parente, ele disse, quem pede, recebe. Mas pede para quem? Para Deus. Você pede para Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu preciso de uma bênção tal, preciso de uma ajuda aqui financeira. Aí você fala com Deus, como eu falei. O dia que o cara fala assim, cadê o Deus que você serve? Eu fui fazer uma venda, eu tinha pegado um produto para vender, e aquela semana eu tinha pegado o produto para pagar na outra semana. Eu não consegui vender, deu uma trancada a situação. E eu cheguei nele e falei assim, me espera uma semana. Eu vivia pregando para ele. Falei, me espera uma semana, a semana tá meio fraca, tal assim. É uma coisa, humanamente falando, normal, tá? Não é uma coisa tão fora. Só que quando eu falei para ele, espera uma semana, ele olhou para mim, eu não sei. Até hoje, diante de Deus, eu não sei se foi Deus ou foi o diabo. Até hoje eu não sei. Eu sei que quando aquele homem falou assim, cadê o Deus que você serve? Você vive falando que esse Deus é bom, maravilhoso, que faz, mas eu não estou vendo isso. Por isso que eu digo, não sei até hoje se foi Deus ou foi o diabo, não sei. Se foi Deus que usou ele para me acordar ou se foi o diabo que usou para me afrontar. Mas eu usei aquilo lá, eu não falei nada para ele, não xinguei, não briguei, não consegui falar, tranquei, Mas eu fui lá na igreja, dobrei o joelho e falei assim, Jesus, eu não aguento mais isso. Eu vim aqui para te louvar, para te exaltar, eu não quero envergonhar teu nome. Eu vim à tua casa, estou buscando o Senhor, mas eu não estou aqui para envergonhar. Se é para envergonhar teu nome, eu vou embora. Eu fui muito franco com Deus. Mas Deus, eu estou aqui para exaltar, não para envergonhar. Se é para envergonhar, Deus, eu vou embora.
Porque envergonhar meu nome é normal. Agora eu não estou aqui para envergonhar o nome de Jesus. E aí, onde Deus falou comigo, se você crê, eu te ajudo. Falei, eu creio. Ele falou, então faz isso, isso, isso. Aí Deus me orientou o que fazer. E aí eu fazendo como Deus, aí Deus começou a abençoar. Deus usou pessoas? Usou. Né? Deus usou algumas pessoas para me aconselhar, outras pessoas para me abençoar até financeiramente, outras pessoas para comprar, outras pessoas. Às vezes eu chegava na casa da pessoa, a pessoa falava assim, eu sabia que você viria. Eu falei, como assim? Eu senti hoje de manhã, quando acordei, eu sabia que você viria. Eu já vendi para minha mãe, para minha irmã, para não sei o quê. Tinha lá, eu quando chegava, às vezes, quando eu chegava na casa da pessoa, a pessoa já estava com uma lista de que ela queria, o quanto é que ela queria. Ela já sabia. Por quê? Porque Deus usava, Deus abençoava. Eu lembro de uma senhorinha que ela, quando eu cheguei lá, eu fui lá para vender para ela e ela estava muito triste, né? E eu estava aquele dia, é o dia que eu mais precisava vender. Pensa num dia que eu precisava vender, era aquele dia. E eu cheguei assim, eu saí cedo, aquele dia saí cedo, falei, hoje eu vou cedo, já vou vender e tal, eu vou me esforçar e vou fazer. Orei, apresentei a Deus e saí. Primeira casa que eu fui bater palma. Bati palma, a senhora saiu assim, bem devagarinho, já levou para meu Deus. Mas ela veio. Aí comecei a conversar com ela, disse, ai meu filho, eu não posso comer feijão porque estou com um problema no estômago, estou com esse problema aqui, estou com esse problema ali, e não sei o quê. E eu comecei a pregar para ela, e fui pregando para ela. Quando fui ver, já era 10 horas da manhã. Falei, Jesus do céu, onde é que eu vou vender esse trem agora? Mas eu preguei para ela, orei por ela, ela foi curada, né? Ela pegou uns 2, 3 quilos aquele dia, beleza, passou, né? Aí passou uma semana, quando eu voltei uma semana depois lá, vendi aquele dia, Deus abençoou depois, né? Tive a situação, Deus abençoou lá. Não faltou, Deus supriu. Mas na outra semana, umas 2 semanas, quando eu voltei na casa daquela senhora, eu fiquei no portão parado e ela no telefone vendendo. Espera um pouquinho, vou pedir para minha filha se ela também quer. Espera um pouquinho, a minha irmã também vai querer. Né? Quanto você tem ali? Eu falei, tenho tanto. Deixa eu ver quem é que vai. Qual você tem ainda? Tem o do vermelho. O vermelho tem tantos. Ela no telefone vendendo e eu no portão parado. Mas isso era normal, ela fazer isso. Mas eu fui lá, orei por ela, abençoei ela, preguei para ela. Ela não podia comer feijão. Ele disse, pastor, o meu maior sonho, né? O obreiro na época, né? Assim, o meu maior sonho era comer feijão. Eu falei, eu vou orar, você vai comer feijão, nunca mais vai fazer mal comigo a você. E nunca mais fez. Ela começou a comer de tudo lá, feliz da vida, lá em Jesus. Né? Então, quando a gente faz a obra de Deus, a gente é abençoado por isso. Deus não tira da gente. Eu podia aquele dia chegar hoje, não posso pregar. Não, eu preciso pregar. Mesmo que, às vezes em quando, pareça prejuízo, a atitude minha, né, em obedecer a Deus vai resultar em bênção, mas pode ter certeza disso. Às vezes parece até prejuízo. Conversei, só para você ter uma ideia, conversei com uma família que estava lá em Joaçaba. Foi bem na época da pandemia, olha como é que isso aqui é sério. Na época da pandemia, era uma família que vinha toda semana, todo dia, quarta, sexta, domingo, não faltavam, eram abençoados, felizes, prosperaram, né? E aí começaram, na época da pandemia, daí ficou meio apertado financeiro. E aí ele disse, pastor, né? Eu falei, pastor, a gente vai vir só na quarta, na sexta e domingo. Às vezes só na sexta e domingo, na quarta a gente vai ir porque a gente mora um pouquinho longe, está gastando gasolina e tal, para a gente gastar menos. E aí eu falei para ela, irmã, eu acredito que Deus multiplica. Se você falar com Deus, Deus vai multiplicar a farinha, Deus vai multiplicar o azeite, vai dar certo. Eu acredito que Deus não tira. Eu acredito que você usando a fé, você não perde. Não, pastor, mas a gente já orou, a gente já está certo disso. A gente combinou com o marido, eu falei, amém. Cada um é cada um. Pastor nunca pode obrigar ninguém. Um dia que o pastor mandar você, obrigar você a fazer uma coisa, você pula fora. Não funciona assim. Você não é guiado pelo pastor, você é guiado pelo Espírito Santo. E aí eu falei para eles, olhando, tudo bem. Aí começaram a vir na sexta e domingo. Daqui a pouquinho, eles falaram, pastor, tá bem apertado. Nós vamos vir só no domingo. Eu sei que passou um ano, mais ou menos. Aí vinha domingo, às vezes começava até faltando no domingo. Resultado, quando foi ver, quando eu fui atender o casal, a coisa estava feia. Eu já não sabia, né? Quando eu começava a vir menos, aquela correria depois da pandemia, aquela situação toda. E quando eu percebi, eles estavam completamente frios na fé. Enquanto eles estavam usando a fé, estava indo. Aí acontece, um dia eu fui atender eles. Meu Deus, o dia que eu fui atender eles, aquele dia eu percebi como é triste quando a gente deixa de viver pela fé. Era um casal que estava prosperando, a porta se abrindo, estava conseguindo comprar um carro, tinham saído do aluguel, Deus tinha prosperado eles. Só que depois eles olharam para as circunstâncias,
a situação, né? O que a Bíblia diz? Quando o governador vem contra você, não deixe a sua posição. Fique na sua posição, a posição é sua. Você, Deus te colocou, fica lá, Deus vai te honrar. E aí esse casal começou, né? Acabou falando lá e não sei o quê. Quando fui atender, a coisa estava feia, mas estava tão longe já que, né, não conseguiram mais voltar. Nenhum deles. A família toda se perdeu. Né? A gente ainda procurou ajudar, mas aí na cabeça estava não sei o quê. O marido já não estava mais nem, né? A coisa estava séria. Quando foi ver, se separaram, a coisa ficou feia. E eu fiquei pensando, mas tudo começou por causa de uma atitude errada. A palavra de hoje, atitude. Fé vezes atitude. Uma atitude certa, melhora. Uma atitude errada, piora. Então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes você está vindo na igreja, pastor se esforçando, a fé está bem. Aí uma doença vem, você faz uma ação, está repreendido, e vai embora. Aí só que se naquele momento que vem aquela enfermidade, você não tiver fé para mandar embora, Deus opera pela fé. Pela fé tudo é possível. A Bíblia diz, Jesus falou para os discípulos, por causa da vossa pequena fé, vocês não puderam. Quer dizer, o inimigo venceu porque a fé deles estava baixa. Eu disse, jejum, oração, a fé volta. Então tem coisas que a gente não vence porque a fé está baixa. Falta mais consagração, falta mais buscar o Senhor, né? E aí acontece, muitas vezes, por a nossa fé estar baixa, a gente não consegue a vitória. E aí começa a culpar, não, acho que foi a vontade de Deus, não foi não. Faltou fé da nossa parte. Então a gente precisa se perguntar, como é que eu estou vendo, como é que está a minha fé? Eu estou crendo no milagre? Eu estou crendo nas promessas? Eu tenho convicção ou eu tenho medo? Pastor, meu coração está cheio de medo. Pois é. Coração cheio de medo é uma oficina excelente para o diabo criar problemas. O medo gera problemas. 366 vezes está escrito na Bíblia, não temas, não deixa o medo. O que Deus fala para Isaías? Não temas que eu sou contigo, eu te esforço, te ajudo, te sustento. Então você vai ver que o medo é a fé negativa. O Jairo, quando ele foi lá, né, pedir para Jesus curar a filha, ele foi lá, Jesus disse, vou lá. Demorou um pouquinho, veio os empregados e disse, olha, não incomoda mais, sua filha já morreu. Jesus olha para Jairo e diz, Jairo, não temas, crê somente, você vai ver o milagre. Então a gente precisa entender, quando a gente começa a recuar, ter menos atitude, aí já não lê mais. Não, pastor, é que Deus sabe, né, pastor? Já conhece a Bíblia toda. Ih, Jesus. A Bíblia, ela é como tomar água. Não importa quanta água você tomou ano passado ou semana passada. Se você não tomar de novo essa semana, você morre de sede. A Bíblia é assim. Você precisa absorver a palavra. Você precisa, se alimentar dela. Não importa quanto você comeu ano passado. Mesmo que você tenha um estoque assim um pouquinho maior, não vai dar para sempre. Você tem que continuar se alimentando, senão você fica fraco. Assim é a vida espiritual. Você precisa ouvir, meditar na palavra. Se no ano passado você jejuou bastante, e esse ano menos, ano passado sua fé estava bem, esse ano está menos. Então, o que nós precisamos fazer para 2026 ser abençoado? Começar a prestar atenção em duas coisas. Nas atitudes de fé que eu estou tendo e nas atitudes que eu estou tendo errado. Porque toda atitude é uma semente. Assim como a atitude de Abraão, de crer em Deus e ir na direção, mesmo indo pro deserto, Deus diz, eu vou engrandecer você. A atitude de Ló, de se afastar de Abraão, ele foi pro lado verde, achou, não, mas a campina, e não sei o quê, foi a desgraça da família dele. Duas atitudes, uma termina em bênção e outra termina em maldição. A Bíblia diz que ele foi armando as tendas dele, cada vez mais perto de Sodoma e Gomorra. Cidades contaminadas com pecado. Cuidado quando você começa a se aproximar demais de gente, que não tem a mesma fé que você. Gente, começa a ter uma palavra errada, Às vezes, quando a gente tem isso, a gente vai se aproximando de gente que começa a falar coisas que não convém a gente. A fé vem por ouvir e ouvir a voz de Deus. Se a nossa fé cresce ao ouvir a voz de Deus, o que acontece quando a gente começa a ouvir a voz de Satanás? Quem é que derrubou, a Eva? Foi as palavras que o Satanás usou. Que a serpente usou. Ela não viu o diabo, ela viu uma cobra. Não sei se é normal, como naquela época que as cobras falavam, mas a Bíblia diz que a serpente começou a falar. Deus falou isso, Deus não sei o quê. E no começo ela disse, não, Deus disse que a gente não pode nem comer, nem tocar. Ela estava bem convicta disso. Só que ela disse, não, mas não é bem assim. É assim, mas não é bem assim.
Deus sabe que se você comer, você vai ser como ele, tal, tal. E a Bíblia diz que naquele momento ela começou a gerar dúvida. Ela começou a deixar a palavra de Deus de lado e começou a dar ouvido. E isso acontece hoje. Se a gente não tomar cuidado, às vezes você trabalha com uma pessoa, né, que às vezes tem muito palavrão na boca, gente, né? Então a gente tem que procurar sempre incentivar essas pessoas, né? Em qualquer lugar que eu vou, né? Alguém chama nome, alguma coisa, eu corrijo. Pode ser um estranho. Esse dia eu fui numa loja, né? Tava na loja lá e tinha aquelas músicas, pensa aquelas músicas do TikTok, aquelas pragas do inferno, pensa as coisas do inferno lá, né? Eu entrei na loja, falei pra minha esposa, falei, tu não vai falar nada. Falei, vou, mas não dá outro. Né? Você vai, espera lá fora. Falei, não, vou esperar não. Fui pra gerente, falei, quem é a gerente aqui? Ah, é aquela moça. Falei, então tá bom. Falei, essas músicas, tá ruim, hein? Tá feio esse negócio. Eu também já falei pras moças aqui. Foi lá e trocou. Por quê? Porque contamina, gente. Aí tem gente que fica no TikTok o dia inteiro, não sei o que, não sei o que, aí vai escutando aquelas coisas, daqui a pouquinho o coração tá todo contaminado. Daqui a pouco a fé foi embora. Daqui a pouquinho você vai estar achando normal se separar, achando normal, né? Homem com homem, mulher com mulher, é normal, não sei o quê. Né? Daqui a pouquinho, o que é pecado, para você é normal. Como foi para Eva. Eva comeu do fruto e deu para Adão e falou assim, pode comer. Eu comi, tá tudo bom. Mas Deus falou para não comer, mas eu já comi. Normal. E quando você começa a experimentar o pecado, ele fica normal para você. Não, pastor, Deus entende, pastor. Deus sabe, né? Deus sabe que a gente é assim, Deus sabe, cuidado. O salário do pecado gera morte. A Bíblia é clara, né? A Bíblia diz que nós somos tentados, né, pelos nossos próprios desejos, nossas próprias cobiças. E depois de sermos tentados, né, nós somos atraídos, e depois de atraídos, caímos, cometemos, e aí vem o pecado consumado, gera a morte. Ele não é a morte, mas ele gera. Então, se o pecado gera morte e separação de Deus, então é melhor eu me livrar disso logo. Pastor, eu errei, cometi um pecado, Deus me perdoa. O pecado não é a morte, mas ele gera a morte. Não fica com ele. Errou, Deus me perdoa. Cuidado os sites que você assiste. Cuidado os programas que você assiste. Né? A gente tem que tomar cuidado, tem coisa que não convém. Tem música que não convém. Pastor, mas o crente pode escutar qualquer música. Eu sou a favor de a pessoa escutar só o que edifica. Né? A Bíblia diz, tudo que edifica, tudo que é de boa fama, tudo que é de bom, né, se tem algum louvor, seja isso que a sua mente seja ocupada. Porque isso vai manter você na linha, isso vai manter você no caminho. Tem coisas que não compensa. Né? Eu uma vez, para você ter uma ideia, numa empresa que fui trabalhar, era horrível. A empresa era cheia, mas cheia de problema pesado. E eu fui lá, comecei a trabalhar lá e comecei a orar para aquela empresa. Falei, Deus, quero mudar, tem que mudar isso aqui. Fui orando, fui abençoando, fui orando por né? Várias pessoas foram curadas. E eu fui dando testemunho, fui pregando. E só que eles botavam uma rádio, pensa uma rádio com aquela contaminada mesmo. Aquelas músicas só de traição, só de coisa. Imagina você fica o dia inteiro ouvindo isso. E aí, só que não podia fazer nada. Era uma empresa, mais de 200 funcionários. Eu era só mais um na fila. Nem funcionário de empresa eu era terceirizado. Eu trabalhava lá só por estágio. O que eu ia fazer num trem desse? Só que quando você é de Deus, você vai conversando com Deus. Você vai conversando com Deus e Deus vai dando estratégia. Eu fui aquilo que foi me incomodando, fui conversando com Deus, fui indo. E um dia, primeiro foi o encarregado, que era o meu encarregado do setor. Conversei com ele estava com um problema de cabeça, muito tempo, sofrendo muito tempo. Fiz oração, ele foi curado. Aí ele, rapaz, não faz tanto tempo, já tomei tanto remédio, todo dia eu tomava remédio. Olha, daquele dia em diante que você orou, nunca mais veio. Eu falei, nunca mais vou voltar, fica tranquilo. Aí ele ficou tudo empolgado, falou pro outro encarregado. Outro encarregado já trouxe a foto da esposa dele, já orei. Não demora muito, veio o encarregado geral conversar comigo. A gente vai indo. Só que o encarregado geral veio pedir para a empresa. Falou, rapaz, eu sei que você, né, um fulano falou, outro falou, que você tem hora e a tua oração está funcionando. Olha para essa empresa aqui, tá difícil, nós não sabemos mais o que fazer, tá bem complicado, nós não sabemos mais o que fazer. Eu falei, posso te dar um conselho para mudar isso aqui? Mas se você mudar uma coisa, uma só, já vai mudar muito isso aqui. Será? Eu falei, uma só. O que é? Eu falei, muda a estação da rádio. Ah, mas o que tem a ver? Eu falei, é simples. Nós temos aqui 200 pessoas que todo mundo está escutando só traição, bebedice, não sei o quê, o dia inteiro só escutando coisa que não presta. Como é que esses caras vão trabalhar desse jeito? Ele parou, não que isso, tal, não depende de mim, tal, eu vou orar. Outro dia eu cheguei de manhã cedo, cheguei lá,
a rádio, lá tinha a rádio da luterana, né? A luterana lá, e entrava o programa, não era totalmente, né? Não era de crente não, tá? Mas era luterano, assim, que era bem mais leve, assim, um programa mais família, as músicas mais familiares, né? Eu cheguei lá, falei, né? Aí ele chegou de carro, chegou assim, andando devagarinho, né? Eu olhei assim, quando ele olhou, ele ficou olhando para mim, né? Se eu tinha anotado. Eu falei, ó, valeu. E aí eu comecei a orar, falei, Deus, agora tem que ter resultado, Senhor, tu tem que ajudar agora, né? Porque daí ele seguiu o conselho. E assim eu fiquei 3 meses na empresa, mas mudou completamente. Mas é assim, presta atenção. O ambiente que a gente vive muda muita gente. A gente fica, às vezes, escutando coisa que não vale a pena, reclamando, falando. Às vezes você fica com aquela pessoa que chega perto de você, fica falando com você, fala mal da vizinha, fala mal do outro, fala mal do outro. Você tem que falar assim, não quero mais isso na minha vida, não. Fala, olha, vamos falar de Jesus? Vamos falar bem. Eu prego o evangelho é a boa notícia. Eu amo pregar a boa notícia. Eu amo pregar a boa notícia, porque a boa notícia ela vai edificar, vai levantar, vai fortalecer. Você fala você fala de Jesus, do milagre que Deus faz, a pessoa sai avivada, sai feliz. Até aquela pessoa que estava errada vai dizer, poxa, eu me sinto bem quando estou perto de você. Vamos pregar a boa notícia, vamos pregar o evangelho é a boa notícia. Pregando a boa notícia, nós vamos viver uma boa notícia. Primeiro, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos... Presta atenção no que Jesus fala assim, ó. Ele diz, se você está cansado, oprimido, vinde a mim. Vim significa uma atitude. Isso aqui é uma coisa até para quando alguém pede oração. Não tem aquele povo que sempre está pedindo oração? Isso aqui é uma palavra que a gente tem que dar para eles. Não, pastor, todo mundo pede oração para mim. Fala, ó, Jesus disse vinde. Você quer que a tua vida mude? Quer? Vai buscar Jesus. É atitude. Nós muitas vezes queremos mudança. Você pode ver, eu falo muito isso nas pessoas. As pessoas falam assim, pastor, olha para mim, olha para mim. Eu percebo assim, ó, se você só orar, dificilmente a coisa acontece. A pessoa precisa tomar atitude. Não, eu vou lá na igreja, eu vou ouvir a palavra, eu vou lá fazer uma campanha, eu vou agir a minha fé. Jesus disse, haja fé, vá. Age, vai tomar atitude. Eu estou doente, vou fazer a campanha de sexta-feira de cura e libertação. A minha família, vou fazer uma campanha na quarta-feira pela minha família, para Deus salvar, para Deus me dar sabedoria, para ganhar uma família para Jesus. Né? Eu precisando melhorar a minha fé, eu vou fazer um propósito de oração e todo dia eu vou ler, né, uma meia hora de manhã cedo, vou acordar de manhã cedo e vou gastar meia hora para Jesus. Lendo um pouco a Bíblia, um dia você lê um pouco mais a Bíblia, um dia você lê um livro, um dia você ora, um dia você... Não precisa ser aquela coisa... A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vira muita regra, né? Pastor, tem que orar 1 hora por dia? Vira regra. Regra, Deus não recebe, Deus não quer nada com regra. Você vai ver que Jesus não age assim em cima de regra. Ele sempre... Tem noite que ele passava a noite no monte. Tem dias que ele subia, pela terceira vigília ele desce. Então Jesus ele tinha um costume de orar. Mas sempre foi diferente. Então, é muito importante que a gente tenha uma atitude. Então, eu quero, um exemplo, eu estou falando do projeto de vida, né? O projeto de vida é muito bom, mas não é um pedido de oração. Enquanto a pessoa pensa que o projeto de vida é um pedido de oração, não funciona. O que é o projeto de vida? O projeto de vida é um projeto. Você vai analisar como é que está a minha vida hoje. Presta atenção, como é que está a minha vida hoje? Eu vou analisar todo o meu ano, minha vida. Peraí, quais são os problemas que eu estou enfrentando? O que está me incomodando na minha vida pessoal, nos meus sentimentos, na minha família? O que eu preciso mudar para melhorar a minha vida? Eu faço uma análise do que não está bom. E em cima do que não está bom, eu vou criar um projeto para mudar. A irmã estava sem casa. Não, pagar aluguel aqui em Chapecó não é só para rico, porque Jesus Cristo, misericórdia. Pensa um lugarzinho que o aluguel é caro aqui. E para comprar também não é fácil, só um milagre para a gente comprar também. Só Jesus, só Deus, milagre, mas é isso, milagres. Naturalmente tá difícil, vamos lá. Mas olha só, é importante que a gente olhe, peraí, o que eu preciso? E aí você faz o projeto, e você apresenta a Deus. Você faz um projeto, você faz uma oferta a Deus. Essa oferta aqui pedindo socorro do Senhor, ajuda o Senhor. Não é compra, Tiago 2, deixa eu pegar aqui. 2:21. Vamos ler o 20 também. 2:20 e 21. Isso aqui é um resumo, tá? O pai da fé é quem? Lembrando que Abraão não tinha lei. Tudo para ele era obediência a Deus, Mas o homem vão, O homem queres tu, pois, saber que a fé sem obras é morta? Agora, porventura, Abraão, o nosso pai,
não foi justificado pelas obras. Quando? Quando ele ofereceu. Abraão foi justificado pela fé? Não, foi justificado quando ofereceu. Quer dizer, quando agiu. É aí que muitas vezes nós caímos nesse lado. Ah, pastor, hoje é só graça, não precisa fazer nada, é só aceitar Jesus e viver. Não. O próprio Jesus disse, aquele que não pratica os meus mandamentos, esse não me ama. Aquele que me ama, aquele que você se oferece para servir, desde que você serve. Então você vai ver que sempre vai ter atitude envolvida naquilo que nós cremos. Se eu creio em Deus, eu vou ter que ter atitude mostrando isso. A Bíblia diz, o pai Abraão, né, que é o pai da fé, ele não foi justificado por fé somente. Ele foi justificado quando ofereceu. Foi na hora que ele ofereceu seu filho que ele foi justificado. Na hora da atitude. Se ele falar assim, não, Senhor, eu creio muito no Senhor, mas meu filho não. Ele não seria o pai da fé. Ele foi justificado quando ofereceu. Então, quando a gente tem atitude, a atitude, ela confirma a fé. A mesma coisa você vai ver Davi, né? Você vai ver outra situação, quer ver? Saul. Aí é o contrário, mas é Saul, o rei Saul. A Bíblia diz que Deus chamou ele, ungiu ele, você vai ser rei. E ele, foi cheio do Espírito Santo, profetizou, né? Só que aí vai passando o tempo, ele vai começando a ter umas atitudes que não agradam a Deus. E Deus chega para Samuel e fala assim, vai lá e fala para Saul que ele pecou. Samuel vai lá, chama a atenção dele, uma vez, duas vezes, três vezes. Aí passa um tempo e Deus fala assim, agora desce lá e destrói totalmente aquele lugar. Vai lá lutar aquele povo lá. Primeiro foi daquele povo para destruir totalmente Amaleque. Ele destrói em parte, volta para cá. E não fiz o que Deus mandou. Fez mesmo. E esse mugido de boi? É com as vacas. Mas Deus mandou destruir totalmente. Você vê que a atitude começa a desclassificar Saul. Aí ele desce para lutar contra um povo. E quando ele chega lá para lutar, Samuel combinou para descer em 7 dias. Demorou um pouquinho, né? E não foi por acaso, porque, né? E aí quando ele chega lá, Samuel chega lá, Saul se precipitou, já tinha oferecido, né, a oferta que ele não podia oferecer, e Samuel diz assim, hoje Deus ia confirmar o teu reino, se você tivesse obedecido. Mas pela tua atitude, hoje Deus rasgou o reino de você, e Deus levantou outro que é melhor que você. Foi na atitude que ele foi rejeitado, não foi na fé. Porque a fé sempre vai agir, né, a fé sempre vai levar a ter uma atitude. A mulher que estava hemorrágica, ela disse, ouviu falar de Jesus, disse, se eu só tocar nele, eu serei curado. E ela foi, ela não podia, tá? Ela não podia, mas ela foi no meio da multidão, foi, tocou Jesus. A ideia dela, eu vou tocar e vou voltar para casa curado. Ninguém vai saber que foi que eu toquei. Só que a Bíblia diz que ela tocando, e disse, alguém me tocou. E a Bíblia diz, ela não podendo se esconder, contou-lhe toda a verdade. Ele disse, vai mulher, tua fé te salvou. Ouvindo falar de Jesus, disse, tendo gastado tudo com os médicos, não resolvendo nada, ouvindo falar de Jesus, disse, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou lá e tocar, se eu só tocar nele, eu já serei curado. E ela foi. Então você vê que a atitude, ela tem que estar ligado com aquilo que você crê. O que a gente vê muito desse evangelho moderno hoje, não estou falando mal não, tá? Então, para a gente se cuidar disso, né? É aquela coisa, não, se você crê, né? Não, crer tem que ter junto com as atitudes, senão não funciona. Graça sem compromisso vira problema, né? Não funciona. Hoje estão usando a graça como desculpa para não obedecer a Deus, para não fazer nada para Deus. Está errado. Na Bíblia toda diz, se quiseres me ouvires, comereis o meu cedro. A Bíblia toda, né? Então, dentro do 28, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer. Não é só ouvir, tem que ter o cuidado de fazer, conforme Deus fala o seu coração. Então Deus falou o que o seu coração? Falou isso, segue e Deus vai te honrar. Amém? Então, resumindo a mensagem de hoje para você, né, para você poder guardar no seu coração, em casa medite um pouquinho mais sobre isso. Qual é a atitude que você tem que ter para 2026? Qual é a atitude que você não teve? Ou melhor, qual é a atitude errada que você está tendo? Você está orando para Deus abençoar a sua vida, mas você não está mudando a atitude. O casamento, né? O que é casamento? É uma equipe. Então eu preciso conversar com essa equipe, a gente temos que criar um jeito de poder servir a Deus.
Família é uma equipe. Então, não adianta, o culpado é ele, o culpado é ela, o culpado é ele. Isso não vai resolver nada. Nós temos que entrar num senso de dizer, peraí, até hoje nós ficamos jogando a culpa um no outro. Vamos sentar e vamos resolver, vamos se unir para vencer. Imagina quando um casal se une para vencer. Eita maravilha, que coisa benção. Casal, um ajuda o outro. O marido está trabalhando, a esposa está em casa cuidando das coisas. Ou, se a esposa trabalha, também não tem problema, né? Não estamos aqui para julgar, né? Mas, pastor, a esposa trabalha, o marido chega em casa primeiro, já vai limpando a casa. Não, o homem não faz essas coisas, né? Equipe, gente. Né? Não precisa ser obrigado, não precisa ser mandado, né? Eu chego em casa, eu vejo uma coisa e já vou lá. O que eu posso fazer? Claro, né? Tem hora que chego cansado também em casa, porque só me jogo no sofá lá também e fico lá. Às vezes, quando levo os cascudos da patroa, mas a vida segue. Né? A gente precisa entender que a gente é uma equipe, né? E a equipe tem que ser isso, a gente tem que conversar. Vai ter problemas, sempre vai. Não existe um casamento que não tenha conflito, isso é normal. Né? Casal briga, pastor, tá acabando. Não, um casal discutir, conversar é normal. Por quê? Né? Agora, o que não pode virar briga, baixaria, ofender. Uma coisa eu discuti com a minha esposa algumas situações. Ela quer uma coisa, eu quero outra, a gente vai achar um jeito de se acertar ali. Agora, outra coisa é eu começar a ofender, chamar palavrão, xingar, não sei o quê, e falar. Esse dia eu conversei com uma situação, e a pessoa falando, no meio da situação, agressão. No meio da situação, chamar a outra pessoa com nomes baixos. Não, isso não tem que estar. Então a gente tem que ter isso na nossa situação. Não, peraí, vamos criar uma equipe. Vamos trabalhar junto? Olha, qualquer casal que tomar essa decisão vai ser abençoado. Pode ter certeza disso. A maioria das vezes não é o diabo, não é, porque, pastor, acho que não é. A maioria das vezes é orgulho demais da nossa parte. Para a gente reconhecer, dizer, poxa, eu preciso, vamos se sentar, vamos se unir, vamos trabalhar junto, vamos fazer. O casal, se o marido trabalha, a esposa trabalha junto, vamos se unir. Não, pastor, esse dinheiro aqui é meu, esse aqui é do meu marido, esse aqui é da minha esposa. Casou, tudo é nosso. Eu falo para minha esposa, você falou sim, agora não tem mais teu, nem meu, é nosso. Acabou, tua dívida é minha dívida, então não faz. Não, mas é verdade, lá em casa não tem esse negócio, tua dívida é minha, não, é tudo nosso. Se ela tem um problema, eu também tenho. Ela queria muito um cachorro, falei, cachorro, nós já temos mais. Não, mas eu queria tanto. Falei, olha, isso dá trabalho, mas eu quero muito. Você sabe que vai dar trabalho, mas eu quero muito. Então tá bom, estou já sofrendo junto, Mas é assim, gente, a gente tem coisa, a gente abre mão da gente, porque a Bíblia diz que Deus nos amou. E o que ele fez? Ele pegou o seu filho e entregou por amor. Ele sacrificou o seu filho para nos salvar. Isso é amor. Amor não é, beijinha, florzinha. Não, amor é algo muito mais profundo, é compromisso, é um ajudar o outro, é bonito. E essas atitudes mudam completamente a nossa vida. Se você aplicar essa mensagem hoje ao seu casamento, ao seu trabalho, à sua fé, à sua comunhão, pode ter certeza que você vai ser abençoado. 100%. Por quê? Porque Deus nunca vai deixar de cumprir o que Ele prometeu. Você seguindo isso, vai melhorar seu casamento, vai melhorar sua família, vai melhorar sua vida financeira. Vai dar certo. Pastor, mas eu oro, eu vejo muito isso. Pastor, eu oro tanto pela minha família, eu oro tanto, mas às vezes a oração, ela é impedida, pelas atitudes. Todos nós já passamos esse momento, Se olhar para aquela pessoa, pastor, mas aquela pessoa ora tanto, mas a atitude está sempre errada. Daí não dá. Eu me lembro assim, eu quase me desviei por causa de uma turma que orava muito. Pastor, mas como assim? Gente que ficava sexta, sábado e domingo no monte orando. E a vida é uma desgraça. Quando ele me convidava, você quer ir junto lá no monte? A gente vai ficar sexta, sábado e domingo lá no monte orando. Eu pensei, poxa, Só que eu conheci a vida deles e a vida deles tudo errado. Aí veio uma pergunta no meu coração, se eles oram tanto e a vida está desse jeito, eu estava começando na fé, não tinha entendimento nenhum. Eu falei, não adianta, eu nem vou tentar. Se eles orando 3 dias direto lá, eu orava meia hora por dia, já estava cansado de orar. Imagina ficar 3 dias no monte orando. Eu falei, meu Deus, se esses caras oram tanto e a vida está desse jeito, como é que a minha vida vai melhorar? Só que
Deus é muito bom. Se você ficar ligado, ele vai te orientar. O Espírito Santo fala assim, não é questão de oração. É questão que eles oram, porém a atitude deles está errada. Quer dizer, orava, quando descia lá, passava a perna em todo mundo, enganava, mentia. Aí não tem como, né? Então o que a gente precisa fazer? Cuidar com as suas atitudes. Mude suas atitudes e sua vida vai com certeza ser abençoada. Haja sempre fé e atitude. Abraão teve fé, sim ou não? Mas foi na atitude que ele foi justificado, quando ele ofereceu. Diz assim, quando ele foi justificado quando ele ofereceu. Amém? Eu não sei se você conseguiu pegar essa mensagem, mas de todo meu coração eu espero que você guarde essa mensagem. Para vocês entrar lá no meu canal lá no YouTube. O pessoal não está entrando lá não, tem lá vários, né? Vários já. E é bom que você possa entrar lá, você pedir para sua família ver, né? Pega um vídeo lá do YouTube, manda para sua família, que daí eles vão, vai lá, assiste. Você está passou o senhor de uma palavra lá no YouTube, lá é mais fácil, no YouTube é mais fácil a gente achar os vídeos. Então, se você para você ouvir de novo, medita nele, procura colocar essa palavra no seu coração e vai